Nosso tema hoje, gente, é um tema que a gente gosta demais, a gente está tão feliz com esse tempo, com esses protocolos, não é isso? Eu quero dar o tema, trabalhando aqui, associando ao momento que a gente vive, de os protocolos de Jesus. O que é um protocolo? Me ajuda aí, né? Pegar no dicionário, vai depender da aplicação, mas geralmente um conjunto de informações ou de decisões, de normas, de regras que são definidas aí por algum setor, né? E nesse tempo a gente está vivendo aí bons protocolos, né? Assim, uso de máscara, acabei de tirar aqui, a gente só está tirando aqui em cima no púlpito, tá? Tem que usar a máscara mesmo, tá ok? Quem está amando usar máscara, fale, eu acho o máximo. Você entra em casa e vai pegar uma água, ou está no trabalho, está na igreja aqui, vai pegar água, opa, esquece de tirar a máscara. Melhor quando vai comer. Outro dia eu cheguei em casa rápido, lá estou fazendo uns negócios, comendo, e vou pegar um negócio para comer, quase que eu queria que passasse pela máscara, né? Mas é assim mesmo, tem máscara de todos os modelos, o pessoal está tão criativo. E eu não quero desanimar você, mas talvez a gente vai ter que ficar mais um tempo com esse negócio, bem acostumado, né? Tem que estar acostumado, são os protocolos, o uso de máscara. Agora, distanciamento físico, olha que protocolo mais terrível, né? A gente ter que se distanciar, não poder ter contato com a pessoa, até mesmo com parentes. Eu fui visitar os meus pais em dezembro do ano passado, né, como peguei voo, aquela coisa toda, cheguei lá, seguindo os protocolos, fiquei lá os 6 primeiros dias de máscara dentro de casa, então ia comer, como é que você comia? Puxava a máscara, comia, voltava a máscara, garfinho por garfinho. Eles meus pais, mas não precisa disso, não sei o que, eu falei, precisa sim. Aí eu pensei, eu ia ficar 9 dias, já fiquei 6 daquela forma, por que não ficar o restante? E naquele calor, né, de Guanambi, Bahia, aquele calorzão, de dezembro, maravilhoso, com a máscara assim o tempo todo na cara da gente. Aí, às vezes, eu entrava para o quarto, fechava a porta, falava, respirar um pouco aqui. Mas são protocolos, né? Eu sei que muita gente não está gostando de seguir os protocolos. Então, hoje a gente vai falar dos protocolos de Jesus. Pensar no distanciamento, pensar também na higienização com álcool gel. Olha aqui, a gente aqui tem que subir, tem que higienizar o microfone, higienizar a mão e tal. São protocolos. Eu quero, então, com vocês hoje, pensar num texto bíblico. Na verdade, é a semana do versículo, né? Apenas um versículo. O pessoal está reclamando que eu estou demorando muito. Brincadeira, ninguém reclamou para mim ainda, né? Eles nunca falam para a gente, falam para o outro, né? Que é pecado fazer assim, viu? Tem que falar para a pessoa para ajudar, se a intenção é essa. Então, eu quero pensar num texto bíblico. A missionária Bruna pregou na quinta-feira. Qual foi o versículo? Esdras 7:10, né? Esdras, então, se dispôs a estudar a palavra de Deus, praticar e a ensinar. É bom quando você pega um versículo que a gente memoriza, né? Igual a escola bíblica antigamente. Esdras 7:10. Tem que memorizar a palavra. Hoje eu quero pensar um versículo com você, mas claro que a gente vai olhar o contexto todo. Mas esse versículo está ali quando Jesus envia os seus discípulos, seus 12 discípulos, para uma missão, para uma tarefa. Jesus já vinha treinando os discípulos, caminhando com os discípulos, e ali ele passa então uma tarefa para esses discípulos, e obviamente ele passa aos seus discípulos os seus protocolos, como deveria ser essa tarefa, quais seriam os protocolos que eles deveriam obedecer. Foi o versículo que eu mais pensei e mais falei durante todo esse tempo de pandemia. O tempo inteiro me vem à mente essa palavra. Eu falei, eu vou ter que um dia pregar, compartilhar também desse texto bíblico, porque o tempo todo é o versículo que me vem à cabeça para conversar diante desse contexto que nós vivemos. Então vamos lá em Mateus 10:16. É um texto conhecido. Encontraram aí? Pode abrir sua Bíblia, você encontra, depois você vai sumir, você vai fechar ela, vai ficar só na sua cabeça, nós vamos memorizar. Encontraram amém ou não amém? Ou misericórdia? Vamos ler, então, coloca para nós, eu não coloquei aí, né, o texto, né? Coloquei? Coloca ele aqui para a gente tentar ver se lê nessa mesma versão aqui. Vamos lá então, juntos, 1, 2, 3.
eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mais uma vez, todos juntos. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora tira o versículo para nós, Mateus 10:16. Ok? Tira o versículo agora para nós. Pode voltar só no tema, põe um tema de novo aí, isso. Agora fecha a sua Bíblia, vamos memorizar esse versículo. Faz bem para a memória, depois que a idade vai chegando também. Quem já teve Covid, às vezes afetou um pouco a memória, vamos exercitar isso. E essa palavra vai ficar guardada no nosso coração, na nossa mente nessa noite. Amém? Vamos lá então, 1, 2, 3. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Amém, glória a Deus. Todo mundo junto agora de novo, mais uma vez, para ficar na cabeça, no coração. Se você não entender nada do que eu vou falar e explicar do texto, a palavra por si só não vai voltar vazia do seu coração. 1, 2, 3. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como Mateus 10:16. Amém? Preparados? Então, primeiro protocolo de Jesus: atente-se à condição de ovelha. O texto está dizendo: eu os estou enviando de que forma? Se a gente fazer a analogia com o momento, qual a atenção que a gente tem que ter nesse tempo de pandemia? Atente-se, porque você está vulnerável a essa situação. O vírus está aí. Jesus passa para eles o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas. Coloca a figurinha para nós aí, para a gente enxergar. A imagenzinha bonita. Olha o que uma ovelha, para quem nasceu na cidade, não lembra mais o que é ovelha, olha só. Ok? A figura, então, gente, para nós, que Jesus coloca, é muito interessante, porque é a figura de ovelha. Não é a figura do leão autossuficiente, o rei da selva. Não é aquele negócio, eu não preciso de vacina. Quem está aí todo corajoso, nessa boa aí, achando que é o leão, o rei da selva, eu não vou vacinar. Eu tô sabendo de gente aí que tomou a vacina. Tem uma AstraZeneca que tem dado alguma reação, né? Eu não vou citar o nome não, viu? Mas estou olhando para ele aqui. Tomou a vacina, teve reação, e é recomendado tomar a dipirona. Mas o cabra macho falou: não vou tomar a dipirona nenhum, não. Pode dar reação. Estou sabendo, hein? Não vou dedurar, não vou falar nada. A figura que Jesus passa para nós do protocolo é: você é ovelha, atente-se a essa condição. Isso significa o quê, gente? Que figura é essa? Que é passar para nós que nós somos frágeis, necessitados do Criador. A ovelha era um dos animais nessa época que representava a fragilidade. E eu quero ler alguns exemplos para nós, pensando também nessa fragilidade. Os textos estão aí. Salmo 103, 14-16, diz assim: pois Ele, Deus, sabe do que somos formados. De que forma somos formados? Lembra-se de que somos pó. A vida do homem, olha só a sua vida. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Pensando na vida, gente, a vida é como um vapor. Tem um outro texto, Tiago 4,14, diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Nem sabe o que vai acontecer amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Já pensou isso? A gente acha que a gente vai ter 70, 80, 90 anos. É verdade que tem um pessoal privilegiado assim, né? Mas você, a orientação bíblica, o protocolo é: atente-se à condição de ovelha, atente-se à fragilidade. Você não sabe quanto tempo você vai ter de vida. A vida não está nas tuas mãos. Essa é a lógica que a Bíblia nos passa. A ovelha é frágil.
Então você que chegou aqui hoje como se sentindo leão, leãozão, poderoso, bam, que não vai vacinar, que não está nem aí, que não usa máscara, eu quero te explicar o protocolo de Jesus. Você é ovelha, você é frágil, você é necessitado de Deus, você necessita absurdamente do Criador da sua vida. Você pode não reconhecer, mas você precisa de Jesus Cristo na sua vida, você precisa da intervenção de Deus na sua vida. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, que você necessita de Deus, você pode ter a idade que for, que você necessita de Deus, você pode ser casado, solteiro, pai, mulher, sem filho, você necessita de Deus. Você pode ter a maior empresa do mundo, estar no melhor emprego do mundo, que você necessita de Deus. Você é ovelha, frágil. Mas a ovelha passa uma outra figura para nós. Eu os envio como ovelha, isso significa que a ovelha sempre tinha perigos. Isso, Jesus está mostrando o seguinte: olha, vocês enfrentarão problemas, vocês são frágeis e por serem frágeis, terão problemas para enfrentar. O versículo 18 do texto aqui de Mateus, capítulo 10, versículo 18, Jesus, na sua missão, disse assim para os seus discípulos: diga para mim se você teria coragem de ir nessa missão. Jesus disse o seguinte, olha, versículo 18, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Jesus disse em outros lugares, no mundo vocês terão aflições. Jesus, como homem na terra, enfrentou aflições. O ensino para nós, além da fragilidade, ser ovelha significa, você vai enfrentar problema. Ainda no contexto aqui de Mateus 10, versículo 25, Jesus disse isso aos seus discípulos: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. De que forma? Se o dono da casa, que foi Jesus Cristo, foi chamado de Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Olha o protocolo de Jesus: você é frágil e você vai enfrentar problemas, vai enfrentar lutas. E o terceiro significado, a terceira aplicação de ser ovelha é no sentido de ser guiado. Ser guiado. O Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, diz o quê? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que esse é um salmo que às vezes, assim como o 91 fica aberto em cima das mesas, né? A pessoa acha que vai sair poder da página, né? Ou do aplicativo que está aberto a Bíblia, mas não é isso. Esse é um dos salmos mais citados: o Senhor é o meu pastor. E a pergunta que eu faço é essa: você realmente já escolheu Deus como seu pastor? Porque quando o Salmo está dizendo, o Senhor é meu pastor, ele está afirmando, o Senhor é o meu pastor. Ele diz, eu escolhi, eu decidi que ele é o meu guia. A gente aplica o Senhor é meu pastor como se fosse um trevo da sorte, como se desse sorte a falar, o Senhor é meu pastor. Mas ele decidiu que Deus é o seu pastor. Você já decidiu isso? Se ele decidiu quem é o seu pastor, ele diz, de nada terei falta. Ele está falando, o Senhor é meu pastor, então eu vou confiar, de nada terei falta. Ele decide aonde está a confiança dele. Esse tempo de fragilidade, de coisa, o que tem de gente com medo, aterrorizado para todo lugar. E ele diz então, e ele aplica a si mesmo, não aparece no texto, mas se ele está dizendo que o Senhor é meu pastor, ele está afirmando que ele é ovelha. Essa é a figura que aparece ali no Salmo, e essa é uma figura muito conhecida para os discípulos. É por isso que Jesus está dizendo, eu os estou enviando como ovelhas. Essas figuras vieram à imagem dos discípulos. A gente vai passar perigo, a gente não é o bambambam, a gente não é forte assim. Mas a gente precisa ser guiado e orientado. E ele vai dizer ainda no Salmo 23, ele me guia. Por que isso, gente? Porque a ovelha é guiada. Eu sempre brinco, a figura para nós é ser ovelha, não é ser camaleão. A figura cristã, Jesus não nos chama para ficar imitando um ou outro, fazendo tudo que o outro faz, fazendo tudo que está na moda, tudo que está na onda. E muito menos a figura de cabra. A Bíblia fala de ovelhas e de cabra. A ovelha representa o seguidor de Jesus Cristo. A cabra representa os iníquos, os injustos, aqueles que não querem obedecer, aqueles que não são guiados por Deus. Amém, gente? Estão aí comigo? Sim ou não? Então,
respeite o protocolo. Viva como ovelha. Reconheça que você é ovelha, que é frágil, ok? Necessitada de Deus. Você precisa do Senhor. É por isso que estamos aqui nessa noite. Assim como você já se alimentou hoje 2, 3, 4 vezes, quem sabe, nós estamos aqui para nos alimentar um pouco mais da palavra de Deus, da presença de Deus, para nos renovar, nos fortalecer, porque nós precisamos. Reconheça isso. Você é frágil e você está num mundo chamado problema, no mundo de tribulações. Mas tem um outro detalhe: você tem um pastor para te guiar. Você tem um guia, um Senhor que quer cuidar de você. Então, reconheça Deus na sua vida. Qual a maior necessidade do ser humano, gente? Qual a maior necessidade do ser humano? É reconhecer Deus como seu Senhor e Salvador. Por que que a igreja ainda está na terra? Por que que Jesus ainda não voltou? Não é para você ficar rico, milionário, não é para você casar, não casar, ter filho, não ter filho. Jesus ainda não voltou, esperando que a humanidade se arrependa, a humanidade se volte ao seu Criador. Isso é a missão, esse é o protocolo, essa é a intenção de Jesus, que eu e você nos voltemos a Ele para viver na sua presença. Amém, gente? Primeiro protocolo: eu os envio como ovelha. Diga para você mesmo: eu sou ovelha. Eu sou frágil. Eu tenho problemas para enfrentar. Mas eu tenho um pastor. O meu pastor é que me guia. Ele está comigo. Amém, gente?